a gente falou aqui lá no início do programa sobre a questão de aumento do número de integrantes do STF. Por onde começou essa história? Numa entrevista, na semana passada, o vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão, do Republicanos, afirmou que vai trabalhar aí por um número maior de cadeiras no Supremo Tribunal Federal, pelo fim também das decisões monocráticas e pela fixação de mandatos para integrantes da Corte. Eu vou abrir aspas aqui para Hamilton Mourão. Nossa Suprema Corte tem invadido contumazmente aquilo que tem sido atribuições do Executivo, do Legislativo e muitas vezes rasgando o devido processo legal. Depois disso, depois dessa declaração de Hamilton Mourão, a ideia de ampliar o número de ministros do Supremo Tribunal Federal como forma de reequilibrar a relação entre os poderes, virou um zum em Brasília. Aí o assunto foi para boca também de integrantes da própria corte, algumas pessoas que são críticos da medida e também deputados que já trabalharam ou discutiram propostas como essa aí nos últimos anos. Alguns parlamentares, eles têm sim interesse em rediscutir aí esse assunto de uma forma mais abrangente, querem focar também outras mudanças que reduzam o poder da corte. O Centrão tem interesse na ampliação de ministros e tudo isso fica bem evidente quando eles se colocam a favor de discutir nesse momento. Eu não sei, a pergunta que fica aqui para os meus colegas aqui é se esse é o momento mais apropriado para discutir o tema. É um momento de vésperas de eleição, já há toda uma situação que a gente, a despeito de quem concorda ou discorda, mas é no mínimo digno de se pensar no assunto, mas o momento é propício. O presidente Bolsonaro, em alguns momentos, ele deu a entender que pensou no assunto, mas numa entrevista recente, ele voltou atrás, disse que aumentar o número de ministros do STF, eu abri aspas aqui para o Bolsonaro, não está no meu plano de governo, fecho aspas aqui. Esse assunto é uma invenção da imprensa. Então, há toda uma conversa pautando o STF de diminuir o poder da corte, de aumentar o número de ministros para pulverizar a decisão. Essa é uma questão que se coloca diante do país. Por quê? A gente ouviu aqui o Felipe Francischini, quando deu entrevista, dizendo que esse é o momento, é o ano do judiciário. O judiciário se tornando protagonista em várias coisas no país. E essa é uma decisão, uma discussão que eu coloco aqui para os meus amigos agora. Kim Rafael, o que fazer, o que pensar? Esse é o momento de pensar, de discutir soluções para o STF, até porque a gente já falou isso aqui, o Senado vai mudar um pouco mais a cara no ano que vem e tem a possibilidade, talvez, de fazer maiores cobranças aí ao Supremo Tribunal Federal. Eu acredito que existe um grande problema na questão ali do judiciário, algumas decisões arbitrárias, etc., mas quem pode parar isso, né? E quando existiu, né, desde o início a teoria da separação dos poderes de Montesquieu, por exemplo, e também até o exemplo que nós pegamos aqui, o Estado americano, né, transformamos aí a separação dos poderes do Estado americano. Infelizmente nós pegamos o exemplo americano assim, só das coisas ruins, não tiveram as coisas boas ali com relação, por exemplo, ao que lá eles acreditam existir, né, o poder moderador nas suas federações, naquela separação dos estados de forma independente. Aqui no Brasil não existe isso, né? A União é realmente a que prevalece sobre os estados. Tem algumas independências, mas é bem pouco. Talvez aqui faltava, né, um poder moderador. E eu não estou falando da figura do rei, né, por favor, ou imperador, não estou falando disso. Mas para frear, por exemplo, o poder judiciário. O poder judiciário, não, pela separação realmente de Montesquieu, é o poder que dá a última palavra. E realmente é a última palavra. Mas a nossa Constituição Federal fala que o Senado Federal é o órgão fiscalizador e o que vai frear qualquer arbitrariedade do Poder Judiciário. Então isso, no nosso Brasil, não funciona. Funciona, por exemplo, fazer impeachment do presidente da República, das oposições, etc., através do presidente da Câmara, mas não existe, por exemplo, nenhum tipo de freios e contrapesos para o Poder Judiciário. O Poder Judiciário, infelizmente, está intervindo em outros poderes, né? Por exemplo, aonde o chefe do poder, o chefe
da Polícia Federal, que é prerrogativa do Presidente da República, né, foi suspenso por conta de uma decisão monocrática. Então, veja, o Poder Judiciário interferindo, não só na relação como essa, mas também em relação do Poder Legislativo. O Poder Judiciário tem que entender, sobretudo, quando o Legislativo não faz uma lei, é a vontade do Legislativo também. Não é? E o Judiciário não pode ir lá fazer uma súmula ou jurisprudência, entender uma coisa e mudar a lei. Então tem algumas questões que o Senado Federal pode sim resolver a situação. E com essa mudança, Paulo, eu acredito que vai haver sim. A partir do ano que vem, nós teremos grandes mudanças no Senado Federal. E não é por questões bolsonaristas ou lulistas, não. Mas pessoas que foram eleitas, que pensam de uma forma de tentar frear um pouco o judiciário. Não estou falando de censura, não estou falando de autoritarismo, não. Existem as armas, instrumentos pelos quais o Senado Federal tem prerrogativa para frear esse judiciário. Agora, com relação ao aumento das cadeiras do STF, eu acho um absurdo. Não existe na estrutura judiciária hoje capacidade, sobretudo financeira e econômica, apesar que eles fazem o que eles querem quando querem aumentar o seu salário. Mas não existe possibilidade de fazer uma coisa dessa. Quem aumentou os seus ministros foram governos autoritários e temos exemplos para isso. Então, quem tem que resolver essa situação é o Senado Federal. Ângelo Rigon. Cláusula pétrea não pode mexer, né? Então a gente está falando sobre bobagem aqui, porque você não pode mexer na questão dos números de ministro do STF. A própria ditadura fez isso. Então não pode. Cláusula pétrea não fala você isso. Não mexe, né? É assim que funciona. O Poder Judiciário, ele existe em todas as democracias, não existe democracia sem Poder Judiciário. E ele só funciona quando políticos não funcionam. A gente acabou de dar o exemplo do Hospital da Criança. Todo mundo aqui sabe quem foi o responsável. Foi ele, é ele que está defendendo isso aqui. Ele abarcou, não, é o grande defensor do Bolsonaro. O próprio Bolsonaro ontem sentiu o peso da bobagem que ele falou e voltou atrás. Falou, não, isso é invenção da imprensa. Sendo que ele e o líder dele estão empenhados nisso. O líder dele levou 2 cacetadas do Guedinho na Globo News. O Guedinho, que é o Otávio Guedes, o jornalista, almoçou e jantou o Ricardo Barros por conta disso. É algo surreal. Né? A gente vê o responsável pelo Hospital da Criança defendendo isso. Quem que vai fiscalizar políticos como ele? O que ele quer é isso. Ele sempre foi assim. E isso faz parte dele, assim como faz parte do presidente. É guerrear, é brigar para poder aparecer. Mas tudo isso se resume numa palavra chamada chantagem. É isso que está acontecendo, uma forma de amedrontar as vésperas das eleições. E outra coisa, se deixar a cargo do Senado, nada conta, porque lá tem 81 pessoas, deve ter pelo menos algumas 10 lá que funcionam a cabeça. Mas há um grande risco, você deve estar acompanhando o caso da Damares, há um grande risco dela virar presidente do Senado. Você imaginou uma pessoa igual a Damares que inventa essa história? Peraí. Ela não é senadora eleita? Ela é mentirosa. Ela é mentirosa. Você acabou de falar de defender a Constituição aqui, as cláusulas pétreas, etc. Aí fala que ela não poderia ser presidente, sendo que ela é senadora da República. Tô acabando de dar um exemplo. Se ela tem mas é só se você acompanha o noticiário. Se você não acompanha se ela não tem capacidade psíquica de assumir como senadora, aí é uma outra situação. Eu não posso discutir com você se você não acompanha o noticiário e não sabe as mentiras que ela está falando por aí. Como assim mentiras? Me fala nenhuma. Procura a fonte, veja o que ela falou essa semana da Guiana. É tudo mentira. E você joga no YouTube, as mentiras delas não vêm de agora, não. Foram antes de ser ministra. E foram as mentiras dela que a qualificaram para ser isso. Vai, igual. Não, de repente ela vai ser presidente do Senado e uma bobagem, um troço horrível desse uma chantagem eleitoral pode até vir a verdade. Agora eu quero que ela seja presidente do Senado. E, mano, é o seu perfil. O Bolsonaro não defendeu esse tipo de coisa, ele pode até ter comentado uma coisa ou outra, mas não faz parte do Bolsonaro falou uma coisa um dia, ele falou uma coisa plano de governo dele. Quem falou isso com mais incisivo foi o próprio Mourão. Agora as cláusulas pétreas, artigo 60, parágrafo 4º. Tá? A forma de federação dos estados, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Já falou, pronto. Separação de poderes, tem que falar isso pro judiciário, que não separa nada. A própria ditadura voltou atrás, a própria ditadura. Não está dizendo ali que não pode mudar vamos lá, através de PEC pode.